Mas como tomar decisões confirmadas por Deus, abençoadas por Deus? Lá em Romanos 12, 1 e 2, olha o que diz esse texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deixa só um para mim, Dani, por gentileza. Vamos falar desse primeiro ponto aqui. O que acontece? A cultura grega, essa carta é aos romanos, aos moradores de Roma, a mesma Roma que a gente vê no mapa hoje. Roma era a capital do mundo, era a grande nação do mundo na época. No entanto, eles são posteriores ao governo da Grécia. E eles governam o mundo de forma militar, em forma de imposição. Eles tinham muita força com respeito a exército. Mas eles não tinham uma cultura muito definida. Então eles são totalmente influenciados pela cultura grega. Nós hoje, 2000 anos depois, ainda somos influenciados pela cultura grega. Tem muita greguice no nosso meio até hoje. E a cultura grega, e você vai entender por que Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo, porque a cultura grega ela tinha uma ideia de que o corpo era uma sepultura. O corpo ele não prestava para nada. Então, e que quanto antes a gente se livrasse, destruísse esse corpo, antes a morte para eles era a libertação da alma, não a salvação do espírito. Mas era a libertação da alma. Então destrói o corpo, libera a alma. E vai ter uma vida melhor então. E aí Paulo está dizendo o seguinte, por isso que ele está dizendo, eu rogo a vocês, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês. Não é só a alma, mas você tem que apresentar o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e isso também é um culto. O que Paulo quer dizer aqui, e o que eu quero pegar esse texto e linkar com a palavra que a gente está ouvindo em domingo sobre como tomar decisões. Porque quando Paulo diz que apresentar um corpo, isso é um culto racional, ele está falando que as decisões que nós tomamos com respeito ao nosso corpo, com respeito à nossa vida terrena, elas devem honrar a Deus. Ou seja, um culto não é aquilo, a palavra culto vem de cultura. Então quando Paulo está falando de culto aqui, ele está falando de uma cultura de vida que honre a Deus. Ele está falando que as nossas decisões com respeito à nossa vida terrena, elas devem honrar a Deus. Esse culto que Paulo está falando aqui não é quando nós viemos à igreja, é um estilo de vida que honra a Deus. E a gente entende porque que ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, quando a gente entende qual era o pensamento da época, de que o corpo não prestava. Daí a gente começa a entender. E o capítulo 12 de Romanos, ele é incrível, porque primeiro ele fala da nossa relação com Deus, versículo 1 e 2, o 3 ele vai falar da nossa relação com do 3 ao, acho que é do 3 ao 8, deixa eu abrir aqui no meu Romanos aqui, aqui, do 3 ao 8, ele vai falar que, é tão interessante esse jogo aqui, que ele vai dizer o seguinte, coloca o 3 para mim, ele vai falar do seguinte, olha, que a gente não tem que pensar demais de si mesmo e nem de menos também. Então ele vai falar, não acha que tu é grande coisa, mas também não acha que tu não é ninguém. Ele vai falar, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com... Calma, tu não é tudo isso. Sabe quando as pessoas começam a te elogiar muito? Calma, tu não é tudo isso. Mas sabe quando as pessoas querem pisar em ti também? Calma, porque tu não é o que elas estão dizendo. Tu não é o que o diabo diz também. Amém? Então ele vai falar de uma relação, e ele vai entrar nos dons, do versículo 3 ao 8, e ele vai dizer o seguinte, não pensa demais, mas entende que tu é importante. Tu é amado por Deus e tu é importante nessa terra, e tu tem dons
que Deus quer usar para cumprir o propósito dele na vida de outras pessoas. E aí do versículo 9 até o versículo 16 desse capítulo, ele vai falar como que nós temos que lidar com o nosso próximo. Por exemplo, vou linkar com o que nós estamos vivendo aqui. Olha o que diz aqui o versículo 15, por exemplo. Alegrai-vos com os que se alegram, mas também chorai com os que choram. Então, vive o luto com quem está de luto, mas se alegra também com quem está... porque numa igreja hoje tem gente aqui em luto, tem gente aqui celebrando. Tem gente aqui sem sal, tem gente salgada demais. Então, Paulo está falando da nossa relação com o próximo, e do 17 para baixo ele vai falar como que a gente tem que tratar o inimigo. Então é um capítulo inteiro sobre relacionamento com Deus, consigo, com o próximo, com o inimigo. Olha que coisa tremenda a Bíblia, gente. Um capítulo de 21 versículos, ele vai falar como tem que ser a nossa relação com Deus, consigo, com o próximo, com o propósito de Deus para a sua vida e com os inimigos. E aí no versículo 2 de Romanos, ele vai dizer o seguinte: não vos conformeis com esse século. O que é conformar? É não tomar a forma. Entende? Eu já preguei sobre isso aqui, trouxe uma forma aqui. Se você fizer um bolo numa forma redonda, como é que ele fica? Se fizer uma forma quadrada, como é que ele fica? Numa retangular, como é que ele fica? Numa triangular, óbvio. E o que Paulo está dizendo é isso: vocês não podem pegar a forma do mundo. Não dá para pegar a forma do mundo e continuar e querer servir a Deus. E querer andar com Deus. Então não se conformem com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa, porque enquanto você não mudar o que você pensa, você não muda o que você faz. Guarda isso. Enquanto você não mudar o pensamento, você não muda o que você faz. Então toda mudança ela começa dentro de nós e depois ela se materializa lá de fora. E Paulo entendia esse conceito. Tanto esse conceito ele é extremamente espiritual. O sábio Salomão ele vai dizer: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. O coração que ele está falando é esse, não é esse. É esse coração. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes. A fonte é a origem de tudo na sua vida. Então Paulo, ele sabia o que ele estava falando, quando ele diz: vocês precisam renovar a mente de vocês, vocês precisam mudar a maneira de vocês pensarem. E para a gente tomar decisões acertadas, eu quero trazer 7 pontos aqui. O primeiro é esse, é você entender, ou decisão aprovadas por Deus, como tomar decisões na vida, que vão trazer a bênção de Deus para a sua vida. Como tomar decisões que vão honrar a Deus na sua vida. E o primeiro ponto é: você pode agradecer a Deus pela decisão que você está tomando? É bem simples. Quando Paulo está dizendo isso, deixa o 2 ali, por gentileza, ele vai dizer: e transformem a maneira de pensar, renovem a mente, para que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de... Então, ou seja, eu preciso pensar se essa decisão, a decisão que eu vou tomar hoje, ela honra a Deus, ela agrada a Deus, ela é aprovada por Deus. Se eu fizer isso, eu tenho paz com Deus? Porque sempre que a gente faz algo que não é legal, que não é aprovado por Deus, a gente perde a paz. A Kelly falou que o que ela viveu, o que eles viveram lá, trouxe, às vezes, uma paz que excede o entendimento. Quer dizer, vai além do meu racional. Mas eu tenho paz. Se tem paz, faz. Se não tem paz, não faz. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, é congruente, primeiro, com aquilo que eu conheço. A gente não conhece toda a palavra. Eu queria assim que a palavra ficasse guardada. Na verdade eu oro por isso. Eu oro assim para que eu peço a Deus para que a palavra fique guardada dentro de mim. Porque tem tanta coisa da palavra que é rico demais, gente. É rico demais.
é especial demais, eu queria isso guardado, quero isso guardado dentro de mim. Mas não dá para guardar tudo. Mas quando você vai tomar uma decisão, você tem que, dentro daquilo que você lembra, daquilo que você conhece, você tem que pensar, isso é congruente com o que eu conheço de Deus? Essa decisão que eu vou tomar é congruente com o que eu conheço de Deus? E é congruente, quer dizer, está alinhada também com os meus valores? Essa é uma segunda pergunta que você tem que fazer. A primeira é, isso agrada a Deus? A segunda é, isso está congruente, essa decisão, ela está congruente com aquilo que eu conheço de Deus? E ela está congruente com os valores que eu tenho na vida? Aí dá para tomar a decisão, sim ou não, gente? Sim ou não? Sim. Tá, esse aqui é o meu caminho. Essa decisão confirma. Está no meu caminho. Eu posso agradecer a Deus, pela palavra eu olho, eu sei que isso aqui é o melhor, então eu posso tomar essa decisão. Terceiro ponto. Essa decisão, ela contempla alguma área importante da minha vida? É outra pergunta que nós temos que nos fazer, no tomar uma decisão. Você sabe as áreas da sua vida, eu divido a minha em 12, tem gente que divide em 8, tem gente que não sabe nem as áreas da vida. Tem gente para... Eu defino a minha vida em 12 áreas. E eu gosto de pensar se aquilo que eu estou fazendo está alinhado a uma das 12 áreas da minha vida. Então é uma questão que nós temos que pensar, porque senão a gente vai levando a vida, é a música aquela, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não é, eu creio que não é essa a vontade de Deus para o seu povo. Eu olho para os heróis da fé, pessoas que a vida deve nos inspirar, eu olho para eles e eu acho tão tremendo, gente. Acho tão tremendo a Bíblia, porque tem algumas coisas, eu acho que a Bíblia é muito divina, sabe por quê? Você já viu quando uma pessoa escreve sobre a sua biografia? Normalmente não está os grandes fracassos. Normalmente está mais... pode olhar o filme da vida de alguém, tem mais os lados positivos, não tem os fracassão da pessoa, não é? Agora tu olha para a Bíblia, e Deus, para nos ensinar, Ele expõe a fraqueza dos heróis da fé. Então, se a Bíblia tivesse sido manipulada, possivelmente, e alguém que manipulou quisesse dizer que a vida desses caras foi maravilhosa, ela iria tirar ali os erros de Moisés, de Abraão, de Jacó, de Davi, não é? Ela ia tirar os erros, mas Deus não fez questão de tirar. Fez questão de mostrar que mesmo assim, apesar das nossas falhas, Deus nos ama e Ele pode transformar, Ele pode restaurar, Ele pode mudar qualquer realidade na nossa vida. Amém? Mas eu olho para eles e eu vejo que eles sempre, os heróis da fé, aquilo que eles estavam fazendo estava alinhado com algo que eles tinham dentro deles. Então, se eles entendiam o propósito de Deus, eles estavam alinhados naquele propósito. As decisões deles eram tomadas alinhadas a esse propósito. Então, as nossas decisões, elas têm que contemplar alguma área da nossa vida, senão não faz sentido decidir. Quinto ponto, contribui com alguém a decisão que eu vou tomar, ou com o mundo, ou comigo. Contribui comigo, mas esse seria o ponto 4, né? Mas contribui com alguém, é ecológica, a decisão que eu vou tomar. Ecológica no sentido de, vai contribuir, vai ser saudável. É ecológica essa decisão que eu vou tomar? É uma questão de se pensar. E Paulo está falando exatamente sobre isso.
que vocês apresentem o corpo, pode deixar 1 e 2 agora, que vocês apresentem o corpo como um sacrifício vivo, quer dizer, as decisões que vocês vão tomar, vocês têm que entender que é um estilo de vida, é um culto racional. As nossas decisões, as decisões que um cristão toma na vida, elas devem honrar a Deus. Agora é o 5º ponto, eu acho. 5, né? Tá, então o 5º ponto, não tome decisões cansado ou com fome. Tá, isso aqui agora eu saio da Bíblia, mas eu trago um conceito importante para a vida. A Bíblia não diz isso. Até aqui eu estava pautando nesses versículos, mas por quê? Qual é a melhor hora de tomar decisão? Quando você está descansado, porque o cérebro, quando você está descansado, e eu tenho o descanso como uma área da minha vida, viu? Das 12 áreas, uma para mim é descansar. Porque se você estudar o seu funcionamento, você vai ver a importância de descansar, ok? E por quê? Porque o cérebro para funcionar bem, ele precisa de energia, e o cérebro também cansa, não é só o corpo. A mente cansa, sim ou não? Às vezes a mente nos deixa mais cansado que trabalhar o dia inteiro no pesado. É ou não é? Então a mente precisa estar descansada. Então qual é o melhor momento de tomar decisão? Quando você está descansado. Não importa a hora do dia, desde que você esteja descansado. Porque daí o seu cérebro ele tem mais energia. E por que não com fome? Essa é interessante. Porque quando a gente está com fome, o corpo libera um hormônio chamado grelina. Grelina. E esse hormônio, ele aumenta a impulsividade. Por isso que quando você está com muita fome, você come com muita... Os desesperados, sabe? Come com muita impulsividade. Quando o cara deu uma mordida, mas ele está com muita fome, tu está tranquilo. Tu morde e respira. Ele morde e nem respira. Aí tu olha para ele e já comeu tudo. Já comeu tudo, nem deu tempo do organismo processar que ele comeu. E o que acontece? Se você está com fome, você vai tomar decisões no impulso, porque está com fome. Então uma dica aí, você tem que estar bem alimentado e descansado para tomar grandes decisões na vida. Isso vai ajudar você nas suas escolhas. O 6º ponto é busque conselhos. Para tomar decisões, claro que não a roupa que você bota, né? Mas decisões importantes, busque conselhos, converse com alguém. Primeiro, essa pessoa tem que ser do bem, né? Porque tem gente que é tão do mal, que não quer ver a tua melhora, o teu sucesso, a bênção de Deus na tua vida. Ela não quer, não é que ela é do diabo, mas ela não quer. Eu tenho um conceito assim, tem muita gente perto de nós, que não é que eles não querem que a gente vá bem, eles só não querem que a gente vá melhor que eles. É real isso que eu estou falando. É real. Então você tem que buscar conselhos em alguém que tenha empatia, compaixão, e que queira te ver bem. Não importa se vai estar melhor que ele, mas que queira te ver bem. Segundo, que tenha conhecimento daquela causa. Que tenha conhecimento daquela causa. Eu já atendi gente aqui que o problema era jurídico. E às vezes encaminho para o seu Velfares, às vezes para o Léo. Pô, é jurídico, eu não fiz direito, eu fiz teologia. A minha graduação não é em direito. Eu estudo gestão, empreendedorismo. Vendas, são coisas que eu gosto, que eu estudo. Liderança, eu estudo. Agora eu não estudo direito. Eu vou orar pelo quê? Eu nem sei orar. Porque a gente tem que saber orar. Como a Kelly falou aqui, orar certo. Gente, uma oração é uma flecha. Por que eu oro e não me responde? Porque você atira um monte de flecha sem direção. Então, peça conselho a quem tem conhecimento daquela causa, tá? E terceiro, peça conselho para uma pessoa que tenha coragem de dizer o que você precisa ouvir. Porque às vezes eu contei mazelas para amigos, e eles disseram assim, sério?
Pode ver. Muitas vezes, um filho quando cai, um amigo vai juntar, como é que é? Oh! Quando é o pai e a mãe, te levanta. Que não foi nada. Aí vem lá os que atrapalham a vida dos pais, né? Oh, não, vai que machucou. Tem um sanguinho ali, meu Deus, vai cair o joelho. Sabe? Então tem que ser pessoas que tenham coragem de dizer para a gente o que a gente precisa ouvir. E não que nos passe a mão na cabeça. Esse é um bom conselheiro. Uma pessoa que se importe, uma pessoa que tenha conhecimento daquela causa, e uma pessoa que nos diga o que realmente a gente precisa ouvir. E não que seja conivente com alguma coisa que a gente fez. Ai, tranquilo, isso acontece com todo mundo. Não. E o último para encerrar. Para você tomar decisões assertivas, você tem que aprender a dar um passo para trás. Eu indico um livro, a maioria não gosta de ler, mas quem gosta de ler é um livro chamado Perspicácia. A autora, ela fala que as grandes decisões, elas precisam que a gente dê um passo para trás. Ela fala como, nesse livro, ela fala como ter um raciocínio como do Sherlock Holmes, aquele detetive, né? Que é realmente sair da cena, dar um passo para trás, sair da cena e olhar de fora. E para fazer isso, você precisa fazer alguma coisa que vai te distrair, ela fala no livro. Um exemplo, vai fazer uma coisa que tu gosta. Quem toca, tem que tomar uma decisão, vai lá tocar. Quem gosta de, agora está muito em alta essas lutas marciais, né? Vai lá fazer um treino de luta. Vai lá jogar futebol, vai lá, enfim, vai fazer alguma coisa que te distraia, que te tire daquele ambiente. Isso vai ajudar você a organizar os seus pensamentos. E aí você vai tomar decisões mais acertadas. Amém, gente? Então, uma mistura aqui de conselho, mas muito da palavra. E se você olhar quando Paulo diz no versículo 2, eu posso linkar o que Paulo fala ao que o livro Perspicácia ele fala. Porque ele diz, e não vos conformeis com esse século. Ele está dizendo o seguinte, sai da forma. Sai da forma. Ela está dizendo, dá um passo para trás, muda a tua maneira de pensar. Olha por outros ângulos. Olha por outros ângulos. Você já viu que às vezes a pessoa está travada em alguma coisa na vida dela, em alguma coisa que ela tem que fazer. Aí chega outra pessoa e diz, não, mas era só isso aqui, era só apertar o botão, é só isso aqui, ó, clec. Já viram que a pessoa está dentro e não consegue ver que a solução ela é muito simples. Às vezes é só um detalhe. Às vezes é só um ajuste. Às vezes é um botão errado que a gente aperta porque fica nervoso e aí não consegue tomar uma decisão assertiva. Amém, gente? Mas os primeiros 4 são os mais relevantes dessa noite. Os outros 3 são interessantes, são importantes, mas os 4 primeiros, sobre poder agradecer a Deus. Onde eu vou, com quem eu ando, o que eu falo, o que eu assisto, eu posso agradecer a Deus por isso? É congruente com a vontade de Deus, com aquilo que eu conheço de Deus? E com os meus valores? Quarto, contempla alguma área importante da minha vida? Ou terceiro, né? E quarto, contribui com alguém? Ajuda, soma, agrega com alguém ou com o mundo? Então pode tomar a decisão. Vamos colocar de pé, gente? O que Paulo está falando aqui em Romanos 12:1 é isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo é a vida terrena, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nossa vida tem que honrar a Deus. Se você tiver que guardar alguma coisa essa noite, é essa frase. Que apresentar o vosso corpo, o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, quer dizer, a nossa vida tem que honrar a Deus, não é só dentro da igreja, é fora da igreja também. Não é só aqui dentro, porque tem gente que veste uma roupa
espiritual quando está vindo para a igreja. Agora nós vamos para a igreja. Então para a briga. Agora mudou. Né? Agora a gente é cristão. E daí depois? Uma vez eu atendi um jovem que disse o seguinte: é difícil demais vir na igreja nos domingos. Ele me falou num sábado isso. Eu disse, por quê? Porque tu não tem noção que é os meus pais durante o dia, indo para a igreja, daí chega lá, e daí quando sai de lá, a realidade da nossa vida, da nossa família. Porque muitos filhos se desviam. E quando eu falo isso, eu falo com muita responsabilidade para mim, tá, gente? Porque muitos filhos se desviam? Porque eles conhecem pais que vão à igreja, mas que não têm nenhum tipo de vida que honra a Deus. Mas vem à igreja. Vem à igreja, mas Jesus não faz parte da vida deles. Aquele jovem me disse com muita tristeza e pesar no coração que a vida deles era um inferno, mas que quando chegavam na igreja, aí eram outras pessoas. Aí todo mundo conhecia aquele casal que não falta culto, que ajuda, que está lá, que levanta as mãos. Mas o que Paulo está dizendo é que a nossa vida ela tem que ser um culto o tempo todo. Uma vida que honre a Deus em todos os sentidos e em todos os aspectos. Quer dizer que a gente não vai cair, que a gente não vai falhar? Não. Mas que a gente tenha esse coração arrependido. Amém? E a gente tem que tomar decisões dentro desse conceito. De ter uma vida que honra a Deus. Então, quando você vai, enfim, escolher, hoje eu vou à igreja ou não, você vai pensar, eu não ir, eu honro a Deus? Está tudo bem, se você não vir honra a Deus, aquilo que você vai fazer está tudo certo. Eu não, estou dando um exemplo, né? Muitas pessoas, normalmente, a gente já tem uma estatística aqui, eu compartilho isso com o pastor Jair, coisas que eu vi com os anos, né? Normalmente o culto da próxima quarta vai ser muito, muito fraco. Porque as pessoas vieram no domingo na igreja, porque é o culto de ceia. Normalmente divide, né? Um pouco quarta, um pouco domingo. É meio dividido assim. Um pouco mais domingo que quarta, e está tudo bem. Eu duvido vocês fechar minha boca quarta-feira. Entende? Porque é comum. É comum. Eu quero que você saia daqui pensando, as minhas decisões estão honrando a Deus? Elas estão congruentes com a vontade de Deus? Elas estão alinhadas com a minha vida? As minhas decisões estão contribuindo com alguém? Porque essa é a vontade de Deus. Se estiver dentro disso, está ajudando alguém, está dentro daquilo que eu quero para a minha vida, está dentro da vontade de Deus e eu posso agradecer a Deus por isso. Então, sem dúvida, gente, vai lá e faça. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, pela Tua palavra, por tudo que ouvimos nessa noite. Obrigado pela vida do seu Valtor, que descansa em Ti, ó Pai. Obrigado pela família que está aqui. Nós queremos como igreja abençoá-los e pedir ao Senhor que console, conforte, fortaleça os corações, porque diante da falta, muitas vezes, vai vir a dor da saudade, mas que eles possam ser consolados por Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Nós abençoamos todos os familiares e amigos do Valtor que aqui estão nessa noite. Eu quero abençoar a Tua igreja, todos que aqui estão, e peço a Ti, ó Espírito Santo, que nos ajude a tomar decisões que honram a Deus, que a nossa vida seja um culto não quando nós estamos na igreja, mas quando nós estamos fora da igreja, no nosso dia a dia, da nossa vivência, que a nossa vida também honre, glorifique e engrandeça o Teu nome, Pai. Eu quero abençoar
Eu peço que a tua bênção, Pai, venha sobre a vida de cada um dos que aqui estão, daqueles que estão nos ouvindo, ó Pai, que a palavra de bênção, de graça, de vitória, que a palavra do Senhor possa alcançar os nossos corações, dirigir as nossas vidas e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém.